E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, professor de História. Então nós vamos dar continuidade agora à segunda parte da nossa disciplina aqui, acerca da pré-história, tá? Na aula passada, eu não sei se vocês se lembram, mas antes de você assistir esse vídeo, você tem que ver lá o vídeo anterior. No vídeo anterior, nós fizemos uma pequena introdução do que foi a pré-história. Depois nós falamos um pouco acerca do período paleolítico e falamos também acerca da arte rupestre. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar falando acerca do período o Neolítico, que também é conhecido como a Idade da Pedra Polida. Quais são as características, o que esse período ele ensina para cada um de nós? Vamos lá. O Neolítico, ele foi um período marcado pela sedentarização e marcado também pela revolução agrícola. Na aula passada, nós olhamos que no período paleolítico, qual que era o estilo de vida daquele povo? Então eles eram nômades. Agora, no período neolítico, é completamente diferente. Agora eles são o quê? Sedentários, ou eles têm um estilo de vida baseado na sedentarização. E também agora na Revolução Agrícola. No período paleolítico, como que eles viviam? Como que eles buscavam ali a sua sobrevivência? Era através da pesca, da coleta e da caça. Agora aqui, já no período neolítico, você pode perceber nessa imagem aqui que eles já estão plantando, eles já estão cultivando, manipulando o solo. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. A sedentarização, como que isso aconteceu? O que é essa sedentarização? É como eu disse para vocês, eles pararam agora de ser nômades. Mas o que levou a esse novo estilo de vida dentro desse período neolítico? Primeiro, habilidades acumuladas. Então, ou seja, o homem, ele começou a observar a natureza, ele começou a observar que tinha região que era mais fértil, principalmente aquelas regiões que eram mais perto de rios, de córregos. Então ele começou a acumular aqui algumas habilidades. No período paleolítico, o homem já dominava o fogo. O homem já dominava algumas ferramentas ali que ele produzia. Então todo esse conhecimento foi se acumulando e ele foi um conhecimento acumulado que, de certa forma, ele proporcionou essa sedentarização. A outra coisa também foi o que eu acabei de falar para vocês. Então o homem ele começou a observar a natureza. Então ele começou a fazer a distinção das fontes de alimentos, ou seja, ele começou a gravar aqui na memória, né, as plantas, o tipo de planta que ele poderia comer, as árvores, e ele começou a observar um pouco mais a natureza. O homem aqui também, nesse período da sedentarização, é marcado também por pequenas embarcações. Então o homem começa a produzir essas embarcações, esses navios, né? Esses pequenos navios. Como eu disse para vocês, eles estavam agora parados em um local fixo, em uma região, perto da água. Então o homem começou a observar também que ele poderia também se locomover pela água. Aí eles começam também a criar ali as embarcações, né? Sem falar, gente, na criação de utensílios mais resistentes e o domínio da natureza e dos animais. É interessante essa questão aqui do domínio da natureza e dos animais, porque até então o homem ele vivia da caça, mas agora o que? Ele está domesticando a sua caça. É interessante isso. Então o homem ele começa a desenvolver uma inteligência e um estilo de vida que é relativo a essa sedentarização. Nós também falamos que esse período ele foi extremamente marcado pela Revolução Agrícola. O que foi essa Revolução Agrícola? Foi um pouquinho daquilo que eu falei para vocês ali. Então agora o homem ele está fixo, ele está em um local,
né? Ele está construindo ali casas, ele está domesticando, ele está observando a natureza e aprendendo. Então agora ele começa a perceber que quando uma semente cai no solo, essa semente ela germina, ela começa a dar ali o fruto. Então o homem começa a observar isso, então ele começa a plantar. Ele começa a dominar o solo, a regar, e ele vai criando, né, utensílios para poder manter essa produção agrícola. Digamos assim que a sedentarização, ela marcou esse período neolítico, mas a revolução agrária, ela fez com que o homem desse um salto muito gigante, né, de avanços tecnológicos. Quando a gente fala de tecnologia, essa palavra tecnologia, ela não é referente apenas ao nosso século. Tecnologia é novidade. Tecnologia é tudo aquilo que faz com que traga para o homem, né, proporcione ao homem um certo tipo de conforto naquilo que ele precisa fazer. Então, ou seja, quando eles começaram a inventar ali os machados, quando eles começaram a construir as embarcações, tudo aquilo ali, para a época, é tecnologia. Então vamos voltar aqui. Revolução agrícola foi, digamos assim, um salto enorme para essa vida, para eles aqui. E esse processo de saída, né, do nomadismo, de serem nômades, ele é marcado pelo sedentarismo, só que o sedentarismo, ele é como se fosse uma, digamos assim, ele é caracterizado como se fosse uma consequência da Revolução Agrária. Então o homem precisou parar para ele poder começar a manipular o solo, tá? Vamos lá, alguns dados aqui pra gente. A primeira atividade agrícola, ela aconteceu em 10 mil anos antes de Cristo, né? Quais eram os produtos cultivados por eles? O trigo, cevada, milho, batata, né? E outra coisa interessante aqui é que naquela época eles já conseguiram desenvolver um certo tipo de conhecimento empírico para a análise do solo para o cultivo, tá? Olha que coisa interessante. Então essa revolução agrícola, como nós estamos falando aqui, ela também é caracterizada, ela também recebe a nomenclatura de revolução neolítica, né, que marca esse período de transição, né, essa transição que eles saem dessa vida nômade e agora eles vão para o sedentarismo, né? E isso também é interessante que essa revolução agrícola, ela proporcionou um aumento populacional. Então como eles começaram a ter ali pequenas comunidades em um certo tipo de local ali, então isso proporcionou, né, o crescimento da população. De certa forma isso também melhorou o estilo de vida deles. Então vamos recapitular então, para a gente poder finalizar aqui essa aula. Olha que interessante. Então, recapitulando, você tem que gravar na sua mente aí, você que está me assistindo, você que está aí, né, vendo essa aula, que esse período neolítico, ele é marcado pela sedentarização e pela revolução agrícola. Recapitulando, sedentarização, fixo, gente parada, né, eles acharam um lugar e ficaram. Revolução agrícola, a manipulação do solo, o plantio, tudo isso para a sua subsistência. Então, beleza, nós ficamos por aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nós nos encontramos nos próximos vídeos.